Olá a todos, professor José Eduardo aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos ver aí as funções no ciclo trigonométrico, função seno, função cosseno, função tangente. Vamos construir os gráficos aí, né? Vamos ver como é que constrói os gráficos. Vamos falar também sobre domínio, imagem, paridade, período, beleza? A aula tá sensacional. Vamos ver aí essa aula então comigo logo após a vinheta. Bom, vamos lá, gente. Então vamos ver aí, primeiramente, a função seno. Como que a gente faz aí para montar um gráfico dessa função, né? Então vamos lá. Primeiramente aqui eu vou fazer aqui um ciclo trigonométrico, né? Vamos colocar um gráfico aqui, ó, acoplado a esse mesmo eixo cartesiano aí. Você vê que está na mesma altura o eixo horizontal, que é o eixo X, né? Vamos colocar aqui o ponto zero, né? Π sobre 2, π, e também 3π sobre 2, e o 2π, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, 1, 0, menos 1, né, nosso contradomínio, e vamos escolher os pontos aqui para a gente montar o gráfico, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, beleza? Então vocês veem aqui, ó, que como a nossa circunferência trigonométrica, ela tem o raio 1, né? Então vamos colocar aqui, ó, o 1 aqui em cima, né? O 0 aqui embaixo, menos 1 aqui, certo? Vamos montar dessa forma para que a gente, dessa forma, fique acoplado o nosso gráfico ao nosso ciclo trigonométrico, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para a gente construir isso aqui, né? O que é a função seno? É y de seno, né? Y igual a seno de x. É igual a gente montava as outras funções do primeiro grau, do segundo grau, né? Que consiste no quê? A gente vai escolher pontos aí, né? Vai escolher valores para o x e substituir o x para achar o y, né? Depois a gente acha os pontos, monta o gráfico, beleza? Então vamos lá. A gente vai fazer y igual a seno de x para os pontos que nós temos aqui no nosso ciclo trigonométrico. Então vamos lá. Esse ponto aqui, ó, ponto zero, pessoal. Então, lembrando a vocês que esse eixo, que é o eixo X, horizontal, ele é o eixo do cosseno. E esse aqui, na vertical, é o eixo do seno. Então, para o seno, nós vamos observar esse eixo aqui. Então, pessoal, quando a gente tem o ponto zero, a gente projetar aqui para o lado, a gente vai estar no zero. Então, vamos lá, x igual a zero, o y vai ser igual ao seno de zero. Então, o y vai ser igual a zero. Vamos pôr o ponto aqui no zero. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Agora nós temos o próximo ponto aqui, ó. A gente dando a volta aqui, é o π sobre 2, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem x igual a π sobre 2, vai ser seno de π sobre 2. Então, vamos lá. Ó. Parou aqui o arco. Temos esse ponto aqui. Agora, olhando no eixo aqui, ó. No nosso eixo do seno. Onde parou aqui é exatamente no ponto 1, não é? Então, como 1 é aqui, ó. Quando a gente tem π sobre 2, quando x é igual a π sobre 2, y vai ser o ponto 1. Então, nós temos y igual a 1, coloca o ponto lá em cima, lá, certo? Vamos continuar, então. O próximo ponto aqui é o π. Quando o x é igual a π, y vai ser igual a seno de π. Então, nós vamos fazer esse arco aqui, parar em cima do π, nesse ponto aqui, né? E agora nós vamos projetar aqui para o nosso eixo vertical, que é esse eixo aqui. Veja bem que ele toca bem no zero, né? Projetando aqui ele vai dar no zero. Então, quando nós temos x igual a π, o y é igual a zero. Então, vamos colocar aqui, ó, o ponto zero. Próximo agora... x igual a 3π sobre 2, então o y vai ser seno de 3π sobre 2. Vamos traçar o arco até o 3π sobre 2, e você vai perceber aqui, ó, que o y é menos 1, ó. Aqui, ó, está bem em cima do menos 1 aqui, ó, no nosso eixo do seno, beleza? Então, quando eu tenho 3π sobre 2, eu tenho o ponto menos 1 aqui, ó, beleza? Legal.
é simples, né? Então vamos lá, quando a gente termina então de fazer a volta completa, a gente vai chegar no 2π. Quando x é igual a 2π, nós temos y igual a seno de 2π. Nós vamos dar uma volta completa e parar aqui, nesse ponto aqui, ó. A gente vai voltar no ponto inicial, onde aqui nós já vimos que é zero, beleza? Então, o y é zero, vamos pôr o ponto aqui no eixo x no zero. Beleza? Agora nós temos os pontos, vamos traçar a nosso gráfico, né? E o gráfico é esta cobrinha aí, que é chamada de senoide, beleza? Então, agora vamos ver alguns pontos aqui. Vamos tirar essas contas. Vamos ver o seguinte, pessoal. Veja bem que o ciclo trigonométrico, né? Você vai, como ele é um círculo, né? O nome já diz, você vai sempre dar voltas aí e voltar no ponto inicial, né? Então, se você vê, esse gráfico não é só isso aqui, é porque esses pontos são os pontos que eu escolhi, né? Então ele vai continuar aí, ó, para cá e vai continuar para lá também. Ou seja, ele continua para mais infinito e para menos infinito, certo? Por causa que ele é um ciclo, né? Não começa aqui e não termina aqui. Ele vai até o final. Aí se você andar para trás aqui, ó, andar no sentido contrário, né? Que é no sentido, esse sentido aqui, ó, sentido horário, você estará indo para o negativo. E se você ir para esse lado aqui, você vai para o positivo. Então não tem nem começo nem final. Mas tem uma coisa que nós vamos ver agora, que é chamada de período. O que é período, pessoal? É exatamente aqui, ó, onde a onda começa e onde ela se repete, né? Então, esse pedacinho aqui, que é a repetição da onda, nós chamamos de período. Então, o período aqui, no caso, é de 0 a 2π, né? O nosso período é 2π. Então, que é a cada 2π, essa onda vai repetir, beleza? Uma outra coisa, a gente pode escrever isso como seno de x igual a seno de 2π mais x. É uma forma de escrever o período aí, certo? Uma forma mais formal aí, uma maneira mais formal. O domínio, pessoal, se eu tenho todos os pontos, eu posso pegar aqui de menos infinito a mais infinito, então o domínio é R, todos os números reais aí, beleza? Imagem. Bom, a imagem, pessoal, ela é nada mais, nada menos do que o tamanho aqui, ó, do nosso ciclo trigonométrico. A imagem vai ser exatamente o tamanho do y, né? Então, se você verificar bem aqui, ó, o nosso y não passa de -1 até 1. Então, a nossa imagem é de -1 a mais 1. Paridade, né? A paridade da função seno, ela é ímpar. Mas o que é paridade? A paridade é quando a gente diz que uma função de x, ela é igual ao mesmo valor da função negativa de menos x. O que é isso? Eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá no nosso ciclo trigonométrico e vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu escolher esse ponto aqui, pessoal, dá uma olhada. Eu vou ter um ponto x, certo? Então, eu vou ter aqui esse arco aqui, certo? Veja bem, se eu rebater aqui no eixo dos senos, né? Eu vou ter esse segmento aqui, é o seno, certo? Agora, se eu pegar um ponto, o mesmo ponto, só que negativo, se eu pegar um ponto aqui, o menos x, né? Se eu traçar esse arco aqui e rebater lá, eu vou ter o mesmo tamanho, né? Aqui do segmento do seno, que eu vou chamar de menos x, seno de menos x, né? Veja que ele é o mesmo tamanho, certo? Porém, esse daqui ele é positivo e esse aqui é negativo, né? Que está aqui no eixo cartesiano. Então eu posso dizer que seno de x é igual a menos seno de menos x. Se eu passar isso aqui para negativo, vai dar o mesmo valor. Por isso a paridade é ímpar, tá bom? Bom, então aqui, ó,
eu tenho a animação aqui, né? Vocês veem aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar a animação do seno, né? Então, aqui, ó, conforme eu mexo aqui, ó, ele também vai mostrando aqui pra gente aqui a onda, ó. Então, conforme eu vou andando aqui, ó, tá vendo, ó? Quando eu chego lá em cima, ó, veja que o tamanho do nosso eixo Y no ciclo trigonométrico é o mesmo, é a mesma coisa aqui desse tamanho aqui, ó, certo? Continuando, olha lá, ó. Vamos dando a volta aí, né? Ó, no ciclo trigonométrico, fazendo a senoide. Então aqui dá para entender melhor aí como que funciona a nossa função seno. Agora vamos para a função cosseno. Função cosseno é bem parecido, né? Vamos lá. Só que aqui no caso, o nosso ponto, o nosso eixo aqui, não é mais esse eixo vertical, do eixo dos senos. O eixo do cosseno é esse eixo horizontal, onde vai rebater aqui, certo? Então vamos lá, quando nós temos aqui a mesma coisa, y igual cosseno de x, essa é a função cosseno. Quando eu tiver um y aqui, quando eu tiver aliás um x aqui, eu vou substituir para poder encontrar o valor, né? Então vamos lá. Quando x é igual a zero, eu tenho que y igual a cosseno de zero. Portanto, veja bem, pessoal. Aqui, nós sabemos que nossa circunferência trigonométrica tem um raio 1. Olha aqui onde está o ponto. Quando eu estou no ponto zero, o cosseno vai valer 1. Certo? Então, quando x é zero, y igual a cosseno de zero, que é igual a 1. Então, eu vou pegar o primeiro ponto aqui, 0 e 1. Então, vamos lá. 0 e 1 aqui, ó. Agora, quando eu andar para o próximo ponto, que é π sobre 2, eu vou ter então que y igual a cosseno de π sobre 2. Então, vamos andar até lá. E aqui você vai perceber nesse ponto, que rebatendo aqui, ó, nós estamos aqui no nosso eixo dos cossenos, bem em cima do zero. Então, quando eu tenho π sobre 2, y igual a cosseno de π sobre 2, que é igual a zero. Então, eu tenho outro par ordenado, que é π sobre 2 e 0. Então, quando eu tenho π sobre 2, eu tenho 0. Continuando aqui a nossa viagem pelo círculo trigonométrico, x igual a π agora. Eu vou ter, então, substituindo o x aqui no y igual a cosseno de x, vou ter y igual a cosseno de π. Nesse caso aqui, vamos lá ver o π, como que ele se comporta no eixo. Olha só, como o nosso eixo é horizontal, ele está no ponto bem em cima do menos 1, bem na extremidade aí. Então, quando x é igual a π, y é igual a menos 1. Então, temos mais um par aqui de pontos. No eixo x, ele é π, e no y, menos 1. Então, achamos mais um ponto aqui. Continuando, vamos agora até o 3π sobre 2. Então, y é igual a cosseno de 3π sobre 2. Então, a gente indo até o nosso arco até o 3π sobre 2, aqui a gente vai perceber que no eixo do cosseno nós estamos em cima do zero. Então, quando x for igual a 3π sobre 2, o y vai ser igual a zero. Mais um par ordenado. 0 e 3π sobre 2. Finalmente, x igual a 2π, y igual a cosseno de 2π, vamos dar a volta toda e voltar no ponto inicial, que aqui no nosso eixo dos cossenos nós estamos em cima do 1. Então, quando x é igual a 2π, nosso y vai ser 1, mais um par ordenado. Em x é 2π e em y é 1. Agora, nós já temos pontos suficientes para traçarmos aí o nosso gráfico, né? Então, vocês veem aqui, ó, que da mesma forma que eu falei para vocês, que lá no cosseno a gente vai dando voltas, isso aqui vai continuando, né? Então,
isso aqui continua para cá e continua também do outro lado aqui, certo? Mas o período aqui, onde nós estamos analisando, é daqui até aqui, que também é de 2π, certo? Aí, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando eu disse lá no seno que essa onda aqui, ela chama senoide, na função seno, e na função cosseno, como que é o nome? Cossenoide? Errou! Não, ela chama senoide também. Uma senoide é sempre uma senoide. Fez assim, ó, uma ondulação para cima no positivo, ondulação para baixo no negativo, ela é uma senoide. Só que aqui, pessoal, a diferença que vocês podem ver que ela tá tipo deslocada, né? Ela tá defasada. A gente mexeu na fase. A fase é onde começa aqui, né? Então a fase está defasada em π/2, ó. Porque se você continuar no eixo para cá, o próximo ponto aqui é menos π/2. Então tem uma defasagem de π/2, um deslocamento. Então vamos ver. A gente pode dizer como o período como sendo também cosseno de x igual a cosseno de 2π mais x, uma outra forma de escrever o período, certo? E aqui nós vamos ter o domínio, também vai ser os números reais, né? Porque a gente pode ir de menos infinito até mais infinito. A imagem vai ser a mesma coisa, né? Temos aqui a circunferência trigonométrica, sempre tem raio 1, então vai de 0 a menos 1, então a nossa imagem é de menos 1 a mais 1. E a paridade, ela é ímpar ou é par? Ela é par. Por que par? Vamos ver agora. Par é quando a gente diz que uma função f de x é igual a função de menos x. Ou seja, vamos ver lá no nosso ciclo trigonométrico. Se eu pegar um ponto aqui, pessoal, ponto x, certo? Ele vai rebater, vai ter um arco assim, que vai rebater lá no nosso eixo do cosseno. Então, esse segmento aqui em vermelho vai ser o nosso cosseno de x. Se eu pegar o mesmo ponto simetricamente, pegar o mesmo ponto aqui, que a gente vai chamar de menos x, ou seja, se eu andar o mesmo arco, mas num outro sentido, sentido horário, eu tenho menos x. E se eu rebater no eixo do cosseno, eu vou ter exatamente aqui, ó, o mesmo tamanho, vai ser o mesmo ponto, aliás. Então eu posso dizer aqui que esse aqui é o nosso cosseno de menos x também. Então, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Então aí, pessoal, nossa função cosseno, mostrando aqui para vocês como que funciona. Olha lá, ó. Você vê aqui, ele rebate aqui nesse eixo aqui, né? E o mesmo tamanho que a gente tem aqui, ó, desse segmento, é o tamanho que a gente tem esse segmento aqui, ó. Então, olha só, repara bem. Então, olha lá, ó. Passou pelo 0, tá passando agora no menos 1, vai voltar pro 0 lá novamente, e aí voltando ao 1 lá novamente, certo? Vamos para a função tangente. Para a função tangente, pessoal, eu criei aqui uma tabela com alguns pontos, tá? Vamos trabalhar em cima desses pontos aqui, que é o π/4, π/2, 3π/4, π, 5π/4, 3π/2, 7π/4 e 2π. Então vamos analisar aqui. A mesma coisa, a nossa função tangente é y igual a tangente de x. Então, vamos lá. Quando eu tiver como que eu faço aqui, pessoal? Eu não estou usando o círculo trigonométrico, o que eu estou usando? Y é a tangente, né? Vai ser tangente, não é seno sobre cosseno? Então, seno de 0, por exemplo, quando eu tenho um ponto 0 aqui, seno de 0 é igual, sobre cosseno de 0 é igual a 0 sobre 1. 0 dividido por 1 dá 0 mesmo, né? Então, aqui, ó, quando eu tenho x, y é igual a tangente de x, que é 0.
É assim que eu fui achando esse gráfico. Por exemplo, quando eu tenho π sobre 4, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 180, π não vale 180? 180 sobre 4. 180 sobre 4 dá 45. Igual a tangente de 45, então. Que é igual a 1. Né? Então, quando eu tenho π sobre 4, eu tenho 1. E o que é isso aqui, professor? Esse símbolo aqui? Esse símbolo é o símbolo de não existe. Ah, mas por que a tangente de π sobre 2 não existe? Bom, pelo seguinte, pessoal. Vamos ver aqui no ciclo trigonométrico por que não é possível fazer essa tangente, como ela se comporta. Então aí nós temos o gráfico da tangente, né, pessoal? Ó, repara bem aqui, que aqui, ó, que eu falei pra vocês, essa reta aqui, ó, né, ó, quando vai chegando aqui, ó, e vai aumentando, né, quando chegar aqui, mais ou menos, ó, cada vez que vai chegando perto do zero aqui, ela vai aumentando lá. Então vai ter uma hora aqui que não vai dar, porque aqui, essa reta aqui, quando chegar aqui nesse ponto 1 aqui em cima, essa reta se torna paralela com essa aqui, então nunca vai se encontrar, certo? Por isso que esse ponto π sobre 2 aqui em cima não existe. E agora, por exemplo, se eu tenho y igual a seno de 90 sobre cosseno de 90, que é a tangente de 90, né? π sobre 2 é 90. Eu vou ter 1 sobre 0. Você não pode dividir 1 por 0, que matematicamente isso aí é impossível, né? Não é possível fazer essa divisão. Então, por isso que não existe. Então, por isso nós dizemos, pessoal, que o domínio é todo x pertencente a R, tal que x seja diferente de π sobre 2, ou qualquer volta que você dê no ciclo trigonométrico e pare no π sobre 2. Como, por exemplo, cada meia volta que você der, π sobre 2 deu meia volta, vai para 3π sobre 2. Então, eu chamo cada meia volta de K. Então, aqui, x pertence a R, tal que x seja diferente de π sobre 2, mais qualquer meia volta de π. Beleza? Certo? A mesma coisa acontece quando ele der mais meia volta. Olha lá, tem gente vem vindo agora lá do menos infinito. Quando ele der mais meia volta e chegar aqui, né? Ó, ele vai estar batendo nessa reta que é praticamente paralela com essa aqui, então nunca vai se encontrar. Então vamos lá. Ponto 0, 0, vamos achar aqui. Está aqui, ó, ponto 0 no x, ponto 0 no y. Quando eu tenho π sobre 4, vale 1. Então vamos lá. π sobre 4 vale 1. Quando eu tenho π sobre 2 não existe, então vamos aqui pular essa parte, vamos para o próximo aqui. Quando nós temos 3π sobre 4, vale menos 1. Então no nosso eixo x nós temos 3π sobre 4 e no y menos 1. Quando nós temos π, então vamos ter o valor 0. Quando nós temos 5π sobre 4, nós temos valor 1. E 3π sobre 2 não existe. Vamos pular do 3π sobre 2 e vamos para o 7π sobre 4. Quando nós temos 7π sobre 4, nós vamos ter menos 1. E, finalmente, quando nós temos 2π, nós vamos ter 0. Então, traçando o gráfico, pessoal, observe o seguinte. Aqui, como não existe, né? Dá para ver no eixo trigonométrico, no ciclo trigonométrico, por que acontece isso? Que a tangente não encosta em nada, né? Então, aqui, o meu gráfico vai ter que vir aqui. Quando chegar aqui, ele vai ter que subir sempre sem encostar nisso aqui, né? Então, ele vai ser feito dessa forma aqui, ó. Aí depois a gente continua daqui, né? Ele vem beirando o zero, né? Bem pertinho desse eixo aqui. E depois ele vai subindo, vai encostando bem pertinho, cada vez mais pertinho, mas nunca encosta nesse eixo aqui. E aqui ele continua do outro lado. Esse é o gráfico da tangente.
O período da tangente aí, no caso, é π, né? A gente pode dizer então, a tangente de x é igual a tangente de x mais kπ. Porque a cada π, né? Aqui, ó, o valor aqui, ó, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter mais uma outra metade aqui, ó, do gráfico aqui, né? O nosso próximo ponto aqui não é o menos π sobre 4, depois não tem o menos π sobre 2. Então, π sobre 2 com mais π sobre 2, metade de π com mais metade de π é π. E aqui, ó, 3π sobre 2. Se você subtrair π sobre 2, também vai dar π. Então, a cada π, ele faz esse desenho aqui. Por isso que o período é π. A imagem no nosso caso aqui, como ele vai subir aqui, ó, vai até o infinito, e aqui também ele vem do infinito para cá. Então a imagem é todos os números aqui reais, que é o conjunto R. Essas retas aqui, pessoal, elas são chamadas de assíntotas verticais, certo? Se você quiser aí saber o nome aí para enriquecer mais aí o seu vocabulário. Paridade. A paridade no caso aqui é ímpar, porque tangente de x é igual a menos tangente igual tangente de x é igual a menos tangente de menos x. Então vamos olhar aqui por que a paridade seria dessa forma. Aqui no nosso ciclo trigonométrico, se eu pegar um ponto aqui, né? A tangente é o que, pessoal? A tangente se eu pegar um ponto x, a tangente é justamente esse arco aqui, ó. Então, esse eixo que está aqui é o eixo da tangente. Então, se eu pegar aqui, ó, um vetor que pegue até aqui e cruze lá, esse cruzamento que nós temos aqui, né? Esse segmento é a nossa tangente de x. Se eu pegar um ponto simétrico andando a mesma distância, né, até menos x, eu vou ter aqui esse segmento aqui, que é o menos x. Então você vê que nós temos o mesmo tamanho de tangente aqui e temos o mesmo tamanho de tangente aqui, só que negativo. Então, aqui é tangente de menos x. Então a minha tangente de x vai ser igual a menos tangente de menos x. Vamos ver alguns exercícios aqui. Determine o período das funções. Então vamos começar com essa y seno de 8x. Olha só, pessoal, quando eu tenho a função aqui, ó, y igual a seno de 8x, o que acontece? Eu vou multiplicar o seno por 8, não é? Quando eu multiplicar por 8, o que vai acontecer? Vão caber aqui 8 ondas, né? Porque se eu colocar aqui, ó, se o x fosse π, para dar 2π, né, eu tinha que colocar aqui, ó, π sobre 16 nesse x, entendeu? Então eu teria que dividir isso aqui tudo em 16, ó, 16 pedacinhos, certo? Então caberia aqui, ó, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondas. Então toda vez que eu multiplico por 8 o x, quando eu tenho um multiplicador aqui, eu vou multiplicar o meu período. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, 8... Ó, macete para você calcular o período. 8p igual a 2π. Eu pego simplesmente aqui o x, troco por p. 8p igual a 2π. Π igual a 2π sobre 8. Nosso período vai ser π sobre 4. Então aqui, ó, tá vendo? Esse período aqui, que é o que se repete, olha, se repete igual em todas as ondas até lá no final. Agora então nós temos aqui, ó, nosso período π sobre 4. Vamos para esse próximo aqui, que é 4 seno de 16x. Então aqui eu fiz menorzinho aqui, para vocês entenderem o seguinte, pessoal. Quando eu tenho aqui, ó, y igual a 4 seno de 16x, na verdade, o que eu estou fazendo? Esse 4 aqui na frente do seno, né, ele vai, quando der seno igual a 1,
ele vai multiplicar esse 1 por 4. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E lá no menos 1, no menos eu vou ter menos 2, menos 3, menos 4. Então, ao invés de dar aqui, ó, 0, aqui ao invés de dar 1 π sobre 2, ele vai dar 4. E aqui também. Então, o que vai acontecer com a onda? Ela vai aumentar o tamanho dela aqui, ela vai esticar para cima, né? A gente vai mexer, na verdade, aqui, ó, nessa posição aqui. Isso é chamado de amplitude, né? O período, como a gente viu lá no 8x lá, que aumenta a quantidade de períodos, a gente está mexendo na frequência. A frequência é quantas vezes o período se repete num determinado ciclo de tempo. E aqui, neste caso, quando a gente está aumentando a onda na posição vertical, a gente está mexendo na amplitude, beleza? Para achar o período, pego o 16x lá, coloco 16p. P igual a 16p igual a 2π. P igual a 2π sobre 16. Simplificando aí, temos π sobre 8. Nosso período aqui, então, é π sobre 8. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ter 16. 16 vezes aqui, ó, que nós mexemos no nosso período, na frequência, certo? Então aqui é π sobre 4, aqui então é π sobre 8. Agora, olha só que interessante, pessoal. Essa aqui, y igual a seno de x mais π sobre 2. Quando eu somo alguma coisa ao seno, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, ó, o período, nós, né, como a gente temos aqui que é x, então P igual a 2π. Nosso período é 2π. Mas olha só. Vamos pegar o primeiro ponto aqui, π sobre 2. X mais π sobre 2 vai ser igual a 0. Se eu pegar e passar para o outro lado, x igual a menos π sobre 2. Então esse ponto, que é antes era 0, ele passa a ser agora menos π sobre 2. E agora vamos pegar lá no final. X mais π sobre 2 igual a 2π. Último ponto. Então vou colocar aqui, ó, x igual a 2π menos π sobre 2. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, eu vou ter 2, né? 2 por 1, 2 vezes 2, 4π. 2 por 2, 1 vezes π é menos π. Então aqui dá 3π sobre 2. Então esse ponto aqui vai passar a ser 3π sobre 2. O que vai acontecer? Simplesmente nós deslocamos aí, né, a onda para trás, aí ficou igual um cosseno, né? Deslocamos a onda. Então quando você soma mais alguma coisa aqui, ou subtrai mais algum número aqui ao seno de x, você vai levar essa onda ou para frente ou para trás. E ela continuaria aqui, né? E continuaria essa parte aqui até infinito. Agora, olha só, pessoal. Toda vez que vocês forem encontrar exercícios aí, geralmente vocês não vão encontrar exercícios bem bonitinhos. Tipo assim, y igual a seno de x, y igual a cosseno de x mais 1. Geralmente você vai encontrar um numeral assim, ó, bem complicado, né? Então, quando você tiver um numeral desse tipo aqui, eu coloquei aqui, ó, a mais b vezes seno de c, x mais d. Pra gente entender, domínio sempre vai ser igual a r, certo? Como a gente vai encontrar, então, período, imagem e domínio, né? Domínio sempre vai ser igual a R. A imagem sempre vai ser A menos B, vírgula, A mais B. Então, esses aí são os macetes para você encontrar, sem precisar montar gráfico, o domínio, a imagem e o período, né? Mas acontece o seguinte, se, por um acaso, o número maior estiver na frente, aí você inverte, coloca A mais B, A menos B. E o período? O período sempre vai ser 2π sobre o módulo de C. Certo? Então vamos ver aqui esse exemplo na prática. Temos aqui, ó, f de x igual a 3 menos 2 seno de 2x mais π. Temos uma outra aqui, f de x igual a 4 cosseno de x. Temos aqui também f de x igual a menos 3 seno de 3x mais 4.
Vamos identificar aí onde está o nosso A. Vamos começar aqui. Nosso A aqui no caso, né? Olha lá, ó. A mais B. Nosso A é o 3. E o nosso B? Menos 2. Né? Aqui o C é o que está multiplicando o X. E o D é o próprio π aqui. O D nunca vai influenciar em nada, né, pessoal? Então, olha lá, nossa imagem. A menos B, A mais B. Então, A, 3, menos 2, que é B. E 3 mais menos 2. 3 menos 2, né? E aqui, 3 mais menos 2. Resolvendo aqui, nós vamos ter 5 e 1. Então, como lembra que eu falei? Quando acontecer isso, você tem que inverter. Porque o menor nunca pode ser aqui. A gente não vai de 5 a 1, vai de 1 a 5. Certo? E a gente vai calcular agora o período. Então, o período, pessoal. O período nós vamos ter aqui 2π sobre C. Módulo de 2, que no caso aqui o nosso C vale 2. Então, 2π por 2 vai dar π. E nesse caso aqui, ó, vamos ver. Nesse caso aqui, pessoal, o nosso A é 0, porque não tem nenhum aqui na frente somando, né, subtraindo. O nosso B vai ser o 4, que é sempre que está multiplicando a função. O nosso C é o que multiplica o X, como aqui no caso não tem, nosso C é igual a 1. Então vamos lá, a imagem. A imagem vai ser A menos B, 0 menos 4, e A mais B, 0 mais 4. No nosso caso aqui, a imagem então é menos 4 a 4, certo? Período. Nosso período será 2π sobre C, que é 2π sobre 1, que é 2π. É o nosso terceiro aqui, vamos encontrar aqui o A. Cadê o que está somando aqui? Está lá no final, ó, ele aqui. Então, o 4 é o nosso A. O que multiplica a função sempre é o B. O que multiplica o X é sempre o C. Então, aqui, a imagem vai ser A menos B, que é 4 menos 3. A mais B, que é 4 mais menos 3. Então, nossa imagem será 7 e 1. Não pode, né? Então, a gente só inverte. Imagem 1 e 7. E o período aqui, no caso, vai ser 2π sobre C, que vale 3. A gente pode deixar assim mesmo. Período igual a 2π sobre 3. Beleza, pessoal? E agora, para finalizar aí, eu vou deixar vocês com a animação aí, ó, do seno, do cosseno e da tangente funcionando juntinhos aí, ó. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, hein? Até a próxima aula e obrigado a todos.